perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia desta noite é muito linda, porque recorda esta santa legitimamente brasileira, Santa Dulce. E os textos sagrados desta liturgia falam muito do que ela viveu. Primeira coisa que ouvimos no livro do profeta Ezequiel é o convite, a ordem de Deus para que nos alimentemos da palavra. Interessante, quem vem à missa nunca sai sem algo a receber. Mesmo aquela pessoa que não pode comungar, tem pessoas que estão impedidas de comungar. São aquelas situações que você conhece, pessoas que estão em segunda união, a pessoa que talvez não está devidamente preparada, entre outras situações. Ela não pode comungar do pão eucarístico, mas todos podem comungar do pão da palavra. O pão da palavra. Observa que esse ambão é diferente daquele lá. Esse ambão, estante da palavra, é comparado ao altar. Na Idade Média, nos mosteiros, havia 2 espaços mais importantes para serem honrados. O lugar onde se colocava a reserva eucarística e o lugar onde se colocava a Sagrada Escritura. A mesma honra, porque ali está o Verbo de Deus. E aqui está o Verbo de Deus feito carne. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso o convite de nos alimentar com a palavra. Mas estranho, né? O texto diz assim, pega o rolo, porque naquele tempo o livro era enrolado, né? Come. Por que essa expressão de comer a palavra? Basta lembrar que é preciso que a palavra seja dentro de nós ruminada, como nos animais, como a vaca, né? A vaca, ela tem quantos estômagos? Uns 15, né? Deve ser. Ela come lá o feno, come lá o capim, e durante o dia ela fica... Não, fica até babando. Não. É uma pessoa que fica assim também na igreja. Não, também, né? Por que ela faz isso? Porque depois que ela comeu, o alimento volta, ela continua mastigando para conseguir tirar tudo o que aquele alimento tem de nutrientes para ela. A mesma coisa é a palavra. Ela precisa chegar até nós e através desse ato de ruminar a palavra, sejamos capazes de retirar tudo que ela tem para a gente. Deus tem sempre uma palavra para nós, não importa a situação que estejamos. Quem aqui tem filho, levanta a mão. Deixa eu ver, quem tem filho? Ótimo. Vou lhe perguntar, responda com toda sinceridade. Existe algum dia que quando você olha para um dos seus filhos, você não tenha algo para dizer? Mesmo quando o filho dá trabalho, você olha para ele, tem algo para dizer. É como se brotasse naturalmente das entranhas dos pais uma palavra, uma orientação para o filho. Se nós que somos seres humanos temos essa atitude com os nossos filhos, imagine o nosso Pai do céu. Ele sempre tem uma palavra para nós. É por isso que o texto sagrado diz, pega a palavra e come. Quer dizer, guarda dentro de você, para que você consiga nutrir, absorver, saborear, degustar tudo que ela tem. É tão lindo quando deixamos que a palavra de Deus seja luz para os nossos passos. Eu me lembro que antigamente, né, o pessoal não entendia muito da palavra de Deus, aí eles faziam a famosa roleta bíblica. Já ouviu falar esse negócio? Roleta bíblica. É o povo antigo, carismático antigo, né? Fechava o olho assim, acaba o dedo assim, vou abrir aqui, o que tiver escrito eu vou viver. Judas foi e se enforcou. E aí o carismático Nutella, não, isso aqui não foi um erro, meu dedo estava, não, vai de novo agora, de novo, fecha de novo agora, não, agora o que tiver aqui eu vou viver. Pera, ai, me ajuda, Senhor.
vai tu e faze o mesmo. Não, vou errar de novo. Não, agora vai. Vou abrir a terceira vez não falha. É Santíssimo Pai, Filho e Espírito Santo. A terceira vez vai ser o que tiver aqui, eu vou viver. Fechou o olho, abriu. Não, aqui não. Não, aqui também não. Aqui. Comerás o pão com o suor do teu rosto. Isso aqui está mais fácil. Aí comprou pãozinho francês, esfregou debaixo do sovaco, na testa e comeu, ficou até salgadinho. A palavra de Deus precisa ter um sentido para nós de respeito, de sublimidade. E a melhor maneira de acolher a palavra de Deus é através da liturgia. Cada vez que vamos à missa, uma frase, uma palavra, um refrão, tem algo a dizer para nós. É por isso que a missa, embora não seja obrigatória a missa diária é tão oportuna, porque Deus tem uma palavra a cada dia para nós, e quando sabemos acolher essa palavra, vai guiando, levando nossa vida para mais perto dele. E é por isso que o texto diz, pega e come. Na boca pode parecer doce, mas depois vem o amargo, porque tem o outro lado da moeda. Quem é amigo de Jesus vai acabar fazendo inimigos. Quem é amigo de Jesus de verdade mesmo, não vai ser amigo de todo mundo. Se você encontra uma pessoa, ou você ouve falar de uma pessoa, fulano é tão bom, não faz mal a uma mosca, todo mundo gosta dele. Se você escutar esse comentário de alguém, corra dessa pessoa, não fique perto dela não. Porque se ela faz bem a todo mundo, quer dizer que ela não tem parâmetro, não tem princípio. O próprio Jesus não agradou a todo mundo. Quem vive a palavra radicalmente vai encontrar alguém que não concorde com você. E é preciso aí ter essa força, essa fortaleza, ir até o fim sem desanimar, como fez a Santa Dulce. Santa Dulce, ela nasce lá em Calcutá, na Índia, entra para uma congregação, sente um chamado especial para acolher Jesus no pobre, no pequeno, especialmente nas crianças. Uma das cidades com o maior índice de pobreza no mundo é a cidade de Calcutá, na Índia. É isso mesmo? É isso mesmo? Que lugar da Bahia? Parabéns. Santa Dulce se inspira na Madre Teresa de Calcutá. E é a nossa Madre Teresa brasileira, chamada Dulce, que cresce ali no estado da Bahia, vendo a realidade brasileira parecida com aquela da Santa Madre Teresa. O que as duas têm em comum? As duas passaram um grande período sem ouvir a Deus. A frieza da escuta da palavra de Deus. Não porque ela estivesse longe de Deus, porque no processo de maturação tem momentos em que vivemos o deserto. É interessante ver aqui na Santa Dulce, chamada Dulce dos Pobres. Tive a ocasião de visitar o hospital que ela fundou, o local onde ela está sepultada. Ela, apesar de ver a dureza, a crueldade da vida nas ruas, nas crianças, nos pobres, apesar de ver aquilo de forma tão aterrorizante, não deixou de confiar na palavra de Deus. Igual a Teresa de Calcutá, que passou vários anos sem conseguir ouvir a Deus no interior. A única forma que ela ouvia a Deus era na palavra. Tanto Dulce quanto Teresa de Calcutá viveram isso. A palavra de Deus se tornou o alimento diário que as ajudou a viver a sua vocação. Todos nós precisamos acolher a palavra dessa forma. E hoje o Evangelho fala de um jeito tão bonito, né? Que nós temos que ser como as crianças. Como é que é uma criança? A criança, ela dá birra de vez em quando. Ou será que ainda dá birra? Tem criança que dá birra ainda? O que vocês acham? Tem? Tem? Tem até adulto, padre. Tem até adulto que dá birra. Até hoje, principalmente adulto, né? A criança dá birra e aí geralmente os pais precisam educar. Não pode deixar correr frouxo.
Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa artista. Desde pequeno eu fazia arte. Minha mãe, por exemplo, se ela tivesse ido para as Olimpíadas, ela ia ganhar aquele negócio de arremessar coisa assim. Porque ela tinha... Desde pequeno eu aprendi o que era a vara da infância e da juventude. Era uma vara de goiabeira que tinha no quintal de casa. Meu Deus do céu. Criança deu birra, o pai e a mãe precisam corrigir. Às vezes umas palmadinhas, nada que seja isso, nada de espancamento. Não estou falando aqui nada de violência doméstica, não. Mas uma boa correção não faz mal a ninguém. Quem aqui já recebeu um puxão de orelha dos pais? Levanta a mão, deixa eu ver aqui. Prestou ou não prestou? Quem aqui ganhou umas palmadas no traseiro? Levanta a mão, não mente não. Funcionou? Quem aqui ficou de castigo? Vocês eram terríveis, hein? Teve uma pessoa que levantou a mão as 3 vezes. Deus é pai pior do que eu. Mas aquilo foi educando. Por que o Senhor fala que nós temos que ser como as crianças? Porque a criança, depois que você corrige, depois que você é um pouco dura com ela, meia hora depois ela está de bem com você. Ela não guarda rancor. Criança não sabe guardar rancor. Nós precisamos ter esse comportamento. Não um comportamento infantilista, mas um comportamento simples. A vida não vai dizer sim o tempo todo. Quando somos crianças, são nossos pais que nos corrigem. Quando ficamos um pouco mais adultos, é a vida que nos corrige. Tem muita coisa que você gostaria de fazer e não pode. Você queria estar agora nas Bahamas, não pode. Como aquela pessoa que falou: Deus, me fala, por que é que eu tenho que trabalhar? E Deus falou: porque você é pobre. A vida muitas vezes diz não. Você queria olhar no espelho e ficar eternamente jovem. Uma das indústrias que não parou na pandemia, por exemplo, foi a indústria de cosmético. Inventaram creme de pata de tartaruga lá da Terra do Fogo. Se falou que é bom, passa. Não tem nenhum problema de você buscar cuidar de si, tá? Não tem nenhum problema. Porque Deus me livre de gente feia. Não é pecado você fazer tratamento estético, né? Mas cuidado, viu? Tem uns tratamentos estéticos que fica pior do que antes. Mas enfim, não é pecado. Mas tudo exagerado demonstra que a pessoa é infantil. Me lembro que foi numa paróquia aqui, na região de Brasília. Não vou falar onde não, porque se eu falar, depois vai que a pessoa está aqui ou está assistindo. Eu fui convidado, o padre me convidou para celebrar a festa do padroeiro. E tinha uma pessoa sentada na segunda cadeira aqui. Vou apontar para essa cadeira que faz de conta que... E eu celebrando a missa, cantando, rezando, pregando. E a pessoa estava o tempo todo assim. E eu estava empolgado, porque uma das dicas da oratória é: se você está nervoso, olha para alguém que te inspira, né? E eu ficava olhando para ela, e ela... Comecei a fazer uma oração de cura, lembrando dos momentos difíceis da vida. Toda a assembleia começou a chorar. E a mulher... E eu fiquei sem entender. Aí quando cheguei na sacristia, fui falar com o padre. O padre vocês conhecem, não vou dizer quem é, porque senão vai que vocês conhecem a pessoa também. Eu falei assim: padre, eu fiquei tão impressionado, sua paróquia é muito boa, o povo tudo santo, né? E especialmente aquela senhora que estava o tempo todo sorrindo. Assim, que sorrindo que nada, padre. Ela fez tanta plástica, esticou tanto, que agora se ela esticar mais, ela entorta o beiço. Fez plástica demais. A vida não diz sim o tempo todo. O envelhecimento chegará. O luto chegará. As dificuldades chegarão. A crise chegará. A dor chegará. Quem não passa pelas dores nesta vida não amadurece. Inclusive a própria dor do crescimento é tão comum. Existem momentos na vida em que precisamos amadurecer. Só que na escala do Evangelho, é maduro quem tem um coração de criança. Não é maduro quem se comporta como, sei lá, com a sabedoria saindo pelos poros. É maduro quem tem esse coração de criança. Olha o exemplo da Santa Dulce, que é carinhosamente chamada Dulce dos pobres, porque era assim, ela se fazia como uma criança também.
Quero pedir a Deus nesta Eucaristia que dê a você esse grau de maturidade, de entendimento. Diz para quem está do teu lado, você precisa amadurecer. Mas a pessoa madura, fala, mas a pessoa madura tem um coração de criança. E Jesus disse, o céu é de quem se parece com elas. E depois bonito falou até a respeito do anjo, né? É o segundo texto na Bíblia que justifica a existência do anjo da guarda. O primeiro texto que justifica a existência do anjo da guarda é o Salmo 90. Quando a palavra diz assim, pois aos teus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Esse é o primeiro texto que prova a existência do anjo da guarda. O segundo texto é esse. Nosso Senhor fala, ai de quem fizer mal a essas crianças, porque em verdade vos digo, seus anjos, essa é a expressão de Jesus. Em verdade vos digo, os seus anjos nos céus, veem sem cessar a face do meu Pai, que está nos céus. Então aqui é o segundo texto bíblico que justifica a existência do anjo da guarda. Então, lembre-se disso, você que já reclamou porque sente solidão. Você nunca está só. Teu anjo da guarda te acompanha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nem mesmo quando você está pecando, o anjo te abandona. Olha só que coisa tremenda. O anjo precisa obedecer a Deus. Por isso os anjos maus se tornaram maus, porque desobedecem a Deus. O anjo da guarda é um anjo bom, ele obedece a Deus. E a obediência de Deus é que o Deus pediu que o anjo te protegesse. Quando é que você ganhou o seu anjo? No dia que os gametas dos seus pais se fundiram. No dia da fecundação. Por isso que o aborto é um pecado terrível. Por isso um país que aprova o aborto, uma nação que convive com o aborto, deve se preparar para desgraças que vão acontecendo. Porque no momento da fecundação, Deus manda um anjo ficar ali do lado. A criança nem nasceu. Uma mulher grávida, por exemplo, é ela, o bebê e 2 anjos. O anjo dela e o anjo do bebê. E quando é que esse anjo está liberado da missão? Só depois da sua morte, depois do seu julgamento final. Na hora do julgamento final, como é que vai ser o julgamento final? Você como réu, Deus como Jesus como juiz, Nossa Senhora é a sua advogada, o demônio é o acusador, é o promotor, e o seu anjo é a testemunha. Vou repetir. Quem entende o campo do direito, entende perfeitamente o que eu estou falando. O julgamento seu, como é que vai ser? Você é o réu. Jesus Cristo, juiz. Nossa Senhora, advogada. O demônio, o acusador, é o promotor. E vai ter um momento que vamos chamar as testemunhas. Vamos chamar a testemunha. E a testemunha número 1 é o seu anjo da guarda, que viu tudo e guardou tudo. Por isso é importante agradecer a Deus pelo anjo e pensar que as pessoas que nós encontramos, mesmo as pessoas que nos fazem mal, ao lado dela tem um anjo, que o anjo é bom. Ela pode ser má, mas o anjo é bom. Por isso nosso Senhor falou, quem fizer mal a qualquer dessas crianças, tema a punição, porque os seus anjos, diz o Senhor, os seus anjos no céu veem a Deus face a face. Quanta coisa bonita aprendemos hoje, né? A palavra, viver da palavra, ruminar a palavra. Aprendemos a respeito de escutar a Deus. Aprendemos a respeito das dificuldades, o não que a vida traz. Nem sempre a vida diz sim. Por mais que você tente mudar. Antigamente, quem tinha o cabelo liso, morria liso. Hoje não, quem tem o cabelo liso, quer ele com os negocinhos. Quem nasceu com cabelo, bostinha de rolinha, quer que estica. Quem nasceu loiro, depois fica preto. Quem tem cabelo preto, quer fica loiro. Tudo, né? Hoje, tentam inverter tudo, mas no final, aquilo que você é você. Aprendemos que é preciso aceitar os nãos da vida. Aprendemos que temos que ser como crianças.
Não por sermos infantis, mas por sabermos perdoar, por depender de Deus. E por fim, última coisa que eu falei, aprendemos que temos um anjo que está ao nosso lado. Feche seus olhos um instante. Agradeça a Deus, porque essa palavra, essa mensagem, hoje no dia de Santa Dulce, essa palavra vem até você como um remédio, como um bálsamo. Obrigado, Senhor, porque Tua palavra me orienta, me conduz, me sustenta, me guia na fé. Obrigado, Senhor, porque hoje Tua palavra semeia no meu coração fome, sede de Ti. Obrigado, Senhor, porque podemos aqui, neste dia, nesta noite, nesta Eucaristia, suplicar do céu uma bênção especial para nós. Coloca a mão sobre o seu coração. Senhor, toda a potência da palavra, todo o milagre da palavra aconteça no meu coração agora. Quero ser capaz de guardar Tua palavra no meu coração e deixar que a palavra transforme o meu coração. Se você ora no Espírito, vai orando suavemente no Espírito. Enquanto você ora em línguas, aquilo que você ouviu até agora das leituras, da homilia, vai se fixando no seu coração. Respira bem fundo e ora no Espírito. Deixa o Espírito Santo orar também em você, para que as sementes da palavra se fixem no seu coração. Para umas pessoas o Senhor está dizendo, confia. Para outros ainda o Senhor diz, começa de novo. Deus é teu Pai, Ele quando te vê tem algo para te dizer. Para outros ainda o Senhor está dizendo, perdoa, releva. Para outros ainda o Senhor diz, não tenha medo. Para alguns o Senhor está dizendo, essa situação está nas minhas mãos. Para alguns ainda o Senhor repete aquilo que você já ouviu muitas vezes. Ser firme e corajoso. Firme e corajosa. Para alguns, para muitos, o Senhor diz, eu te perdoo. Eu te perdoo. Recebe o perdão. Para essa pessoa o Senhor também diz, sim, é preciso se confessar. Confessa mesmo. Não tenha medo do padre, eu estou presente no sacerdote. A imagem que o Senhor me dá é da própria mão dele, a mão chagada do Senhor sobre sua cabeça. E alguns estão sentindo até um calor na cabeça. É como se o Senhor agora, colocando a mão chagada sobre você, recarregasse as suas forças, restaurasse as suas forças. Esse é o nosso Deus, Ele está aqui. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que me cura. Obrigado pela Tua palavra que se torna luz para os meus passos. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. A palavra que Deus te deu é a tua companhia. Se alguma das frases que eu falei marcou o teu coração, fala essa frase para quem está do teu lado. Vamos ver. Evangeliza. Alguma frase que fixou, que marcou você, fala para quem está do teu lado. Pode falar sem medo.
E por causa dessa palavra que nos acompanhará, podemos cantar, ficando em pé. Eu quero amar. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Só você, solta a sua voz, declara, proclama. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu, é verdade, sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso. Levanta os dois braços, vem Espírito, clamamos, vem Espírito. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero amar aquilo que Deus quer. Sozinho eu, Ele está do teu lado. Sozinho, teu anjo está do teu lado. Sozinho, a palavra está em ti, no teu coração. Que assim seja, que assim se realize, que assim se cumpra na tua vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar para o nosso ofertório.